que há uma perseguição religiosa no Brasil. O direito religioso é o direito da ter a religião ou até mesmo o direito de não ter religião nenhuma, uma vez que o nosso país é um país laico. Após um fiel confessar um crime ao ministro religioso, ele tem o dever de depor judicialmente ao ser intimado, no caso o pastor. Olá, estamos iniciando o primeiro episódio do podcast, o qual nós iremos falar sobre fé, religião e direito. O tema do nosso podcast é The Just Word, a palavra justa. Estou aqui com a Giovana, um momento muito emblemático para o nosso podcast, para esse projeto que nasceu em nossos corações e hoje nós estamos dando o pontapé inicial. Olá, Giovana. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Meu nome é Giovana Lara, sou estudante de Direito. Fico muito feliz de poder participar deste grande projeto com o Dr. William. É de extrema alegria poder participar e contribuir para este podcast, que promove um diálogo importante entre direito religioso, direito criminal e a igreja. E creio que Deus tem um grande mover, um grande trabalhar entre a gente e para todas as pessoas que se predispõem a estar conosco neste propósito. É isso aí, eu sou William Fernandes, sou ministro de confissão religiosa, pastor, eu sou advogado, atuo na advocacia há 8 anos, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal e pós-graduado em Direito Religioso. Atualmente estou presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de Itaquera. Então, a ideia desse podcast, Giovana, é trazer fé, religião, direito criminal, direito religioso. Vamos falar bastante sobre as tutelas, as defesas do Estado perante o ministro de confissão religiosa, perante o pastor. Iremos trazer neste podcast diversas pessoas com um gabarito e uma bagagem aprofundada em diversos temas, mas eu quero iniciar este podcast fazendo uma oração. E você que me acompanha, onde você estiver, que você possa orar junto conosco. Deus, eu quero te agradecer nesse momento por essa oportunidade deste podcast, pela Giovana que me ladeia, por todos aqueles que nos assistem, e eu peço que nesse pontapé inicial deste projeto, a palavra justa, o qual nós iremos falar sobre fé, religião e também direito criminal e direito religioso, que o Senhor nos direcione. Que não seja apenas um podcast, uma palavra ou mais um, mas que alcance guarida a corações, levando conhecimento à mente, ao coração e que pessoas venham conhecer a verdade. Tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, mas trazendo para o conhecimento também é libertador e o conhecimento é a verdade. Nos dê condições intelectual, espiritual, física e emocional para conduzirmos esse podcast, este primeiro episódio. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Tem uma palavra que eu quero compartilhar. Sempre iniciaremos com uma oração e uma palavra. Isaías 53 diz assim: E certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, porque Deus atingiu a condição de aflito. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas e pisaduras nós fomos sarados. Esta é a palavra deste primeiro podcast, deste primeiro episódio deste projeto tão agregador e tão abençoador. Amém. Agora, trazendo sobre a nossa temática, qual é o tema de hoje, Giovana? O tema de hoje é a tutela jurisdicional do ministro religioso. Posso começar a fazer as perguntas, Sim, doutor? claro, vamos lá. Doutor, o que vem a ser a tutela jurisdicional do ministro religioso? Vamos lá, tutela jurisdicional. O que é a tutela? A tutela é a defesa. Então, é a defesa. E quem defende? Jurisdicional. Nós estamos falando sobre o Estado. Então, nós estamos dizendo que o Estado, quando nós falamos o Estado, falamos a nossa pátria,
falamos sobre Constituição Federal. O Estado, ele protege, o Estado, ele defende. Então, nós estamos falando sobre a tutela jurisdicional, o Estado defendendo o ministro religioso. E quem vem a ser o ministro religioso? O pastor, o sacerdote, o padre. Esses são ministros de confissão religiosa. Então, o Estado, mediante as leis, defende o ministro e protege o ministro de confissão religiosa. E qual é esta proteção? A proteção da liberdade, a proteção de poder professar a sua fé, a proteção em poder fazer o proselitismo. O que é o proselitismo? A propagação da sua fé e da sua religião. Então, Giovana, a tutela jurisdicional é a proteção do Estado perante o ministro. Então, Certo. como nós vamos falar sobre a religião cristã, então é o Estado protegendo, dando uma base, uma proteção para o pastor poder pregar livremente, para o pastor poder fazer seu evangelismo, que nós olhamos em liberdade religiosa, poder pregar em praças públicas, poder pregar na igreja, poder evangelizar e poder fazer o proselitismo, que é o evangelismo ao olhar do cristão. Uhum. Então, isto é a tutela jurisdicional do ministro religioso. Certo, doutor. Entendemos sim. E algo que eu acredito que muitos pastores devem ter dúvidas e que está até escrito aqui, o que vem a ser o direito religioso? Direito religioso, olha que interessante. Não só pastores, mas alguns advogados, quando eu compartilhava dizendo que eu fiz pós-graduação, me especializei, inclusive, na primeira pós-graduação de Direito Religioso do Brasil. Sou pioneiro, né, faço parte dessa turma. Alguns falam, mas o que vem a ser o direito religioso? Então, essa pergunta ela é muito pertinente, porque as pessoas sempre estão perguntando, até mesmo operadores do direito. Então, vamos lá, o que vem a ser religião? Religião ela quer dizer religar. Então, é uma religando, religião. E o que é o direito da religião? É o direito de você professar a sua fé sem nenhuma interrupção, até mesmo do Estado. O Estado não pode lhe interromper, o Estado não pode colocar sobre você proibições ou regras, até porque o nosso Estado é um Estado laico. Ele não pode impor sobre você e ele não pode decidir por você qual religião você escolher ou até mesmo tirar de você o direito de não ter religião nenhuma. Se você decidir não ter nenhuma religião, você pode, no Brasil, ser um ateu. Então isso é o direito religioso. O direito religioso, ele não versa apenas perante uma religião específica, mas também a defesa de você não ter nenhuma religião, de não crer em absolutamente nada. Então, eh, o preço da liberdade, ela é eterna vigilância. Então, nós sempre estamos, tanto na OAB, na Comissão de Direito Religioso, tanto nos nossos artigos, no livro que nós estamos lançando, nas nossas falas, nós estamos sempre levantando a bandeira do direito religioso. Então, o direito religioso é o direito da ter a religião ou até mesmo o direito de não ter religião nenhuma, uma vez que o nosso país é um país laico, não existe uma religião específica no Brasil. Então, esse é, Giovana, o direito religioso. Certo. Como é importante sabermos, né, dos nossos direitos. Trazendo para os dias de hoje, no Brasil, existe algum tipo de perseguição religiosa? Perseguição religiosa é um tema muito importante, né? Quando nós falamos no mundo, nós sabemos que há diversas perseguições religiosas, mas eu vejo que sim, que há uma perseguição religiosa no Brasil. Doutor Tiago
Vieira, inclusive meu professor, ele fala sobre uma perseguição no Brasil chamada uma perseguição educada. Ele traz este tema. Então existe, para frasear, fazendo uma introdução, existem três tipos de perseguições. Então existe a perseguição extrema, que ou extremista, que é uma perseguição que nós não temos essa perseguição no Brasil, que é aquela perseguição que matam o fiel morre por conta da sua religião e por conta da sua fé e da sua crença. Então é uma perseguição extremistas, né? Ele vai morrer por conta daquilo. Que os extremistas nós encontramos em alguns países, o qual nós já chamamos de países extremos, nesses que têm perseguições extremas. Nós temos uma perseguição que nós chamamos de uma perseguição educada, que eu vejo que nós temos no Brasil. Qual é esta perseguição educada? É a perseguição que não mata o fiel. É uma perseguição que não dilapida os bens do fiel, mas é uma perseguição que debocha da fé. É uma perseguição que debocha da crença. É uma perseguição que coloca Jesus Cristo no sambódramo, sendo vencido por Satanás. É uma perseguição em uma marcha LGBT que coloca um transexual numa cruz, simbolizando Jesus Cristo. Isso sim, é uma perseguição religiosa. É uma perseguição educada, o qual poucos percebem que é uma perseguição. Mas sim, é uma perseguição por quê? Porque está menosprezando o Deus daquela pessoa, menosprezando a fé, está escarnecendo sobre a fé daquela pessoa. Então, nesses exemplos que eu dei, escarnecendo sobre Jesus Cristo, então está perseguindo de forma, digamos aí, conforme Tiago Vieira, de uma forma educada, os cristãos, aqueles que creem em Cristo, os católicos, aqueles que creem em Cristo. Então eu entendo sim que no Brasil há um tipo de perseguição. E a perseguição, por nome, é uma perseguição educada. Em outros países existe a perseguição, aquela extrema. E existe a terceira tipo de perseguição, que é a perseguição severa. Essa perseguição severa nós não temos no Brasil. É a perseguição o qual aprisiona, a qual dilapida os bens, toma os bens e força a pessoa a seguir uma determinada crença ou religião. Então, a perseguição extrema ou extremista, a perseguição severa e a perseguição que eu acredito que nós temos sim no Brasil, que, segundo Tiago Rafael Vieira, é a perseguição educada, que é a perseguição que nós temos perante muitos cristãos aqui no Brasil. Certo, preocupante, né? Doutor, irei te fazer uma pergunta que muitos com certeza não sabem, até eu não sei, e o senhor pode esclarecer pra gente. Doutor, após um fiel confessar um crime ao ministro religioso, ele tem o dever de depor judicialmente ao ser intimado? No caso, o pastor? Olha que interessante. Estamos antecipando algum assunto, daqui a pouco nós iremos entrar no tema propriamente dito, mas já dando um spoiler, o ministro de confissão religiosa, e aí eu digo, tanto pastor, sacerdote, padre, ele tem uma prerrogativa da confissão ministerial. Então ele não é obrigado a depor, ele não é obrigado a falar para ninguém aquilo que o fiel lhe confessou. Então, essa pergunta é pertinente porque nós damos uma esquentada nessa tutela jurisdicional, nessa defesa do Estado. Então, o Estado protege a confissão do fiel para o ministro. Então, a resposta é não. O ministro não é obrigado nem depor em delegacia, nem judicialmente em audiência, caso um fiel lhe confesse. Então, alguém vai lá, confessa ao padre,
e sabem que aquela pessoa cometeu um crime e intima o padre para ser ouvido porque sabe que o padre detém informações importantes. Ele não é obrigado. Mas existe ali sempre as exceções. Mas quando entrarmos no assunto propriamente dito, eu vou falar das duas exceções. Certo. Tanto temas criminais, direito religioso e igreja. Você, como pastor ou líder religioso, se tiver alguma dúvida ou algo que não entendeu nessa chamada, pode colocar nos comentários que depois o doutor irá responder, certo? Certo? É isso aí. Foi. Então nós vamos agora diretamente ao nosso assunto principal. Certo. Diretamente ao nosso tema. E o nosso tema, o título deste episódio de hoje é A Tutela Jurisdicional do Ministro de Confissão. Então eu quero compartilhar com vocês. A Giovana já deu aquela levantada da bola, preparamos a introdução, já falamos alguns assuntos, você já sabe um pouquinho sobre o que é a tutela jurisdicional, você já entende um pouquinho sobre o que é o direito religioso, então vamos propriamente dito para a temática. Então, o Estado, ele não pode intervir nas relações entre igreja e fiel, ministro religioso e fiel. O Estado não pode intervir na igreja. Então, ao meu ver, como especialista de direito religioso, como advogado especialista para a igreja, eu entendo que na época da pandemia houve no Brasil excessos. Eu entendo que na época da pandemia houve no Brasil excessos, o qual o Estado, ele sim, interviu na igreja. Interviu em relações entre fé. E quando eu falo da igreja, eu falo, então, vamos dizer aqui, sobre a igreja evangélica, a religião cristã, que é a temática deste podcast. Lembrando que, para se considerar uma religião, segundo Tiago Rafael Vieira, que é um grande doutrinador, há uma necessidade de ter um tripé. Havendo a ausência de um desses requisitos e características, não há no que se falar em religião. Então, primeiro, moralidade. Moralidade. Segundo, culto. Segundo, culto. E terceiro, divindade. Moralidade, culto e divindade. Havendo a ausência de um desses três características, desse tripé, não há no que se falar em religião. Então, a religião cristã, sim, o cristianismo é uma religião porque há a moralidade. E qual é a moralidade do cristianismo? É a Bíblia. A Bíblia é a moralidade do cristianismo. E qual vem a ser a divindade? Pai, Filho, Espírito Santo. Né? Nós falamos sobre o Deus Trino, é a divindade do cristianismo, e o culto é aquele culto que nós temos ao domingo, é o culto que nós temos, o culto da família, e aí nós perfazemos então o tripé de divindade, de moralidade e de culto. Então, sim, o cristianismo é uma religião. Então, nós temos o direito jurisdicional perante a Constituição Federal de ser considerado como uma religião e gozar de todos os atributos de uma religião, como imunidades e isenções de impostos, Uhum. como direitos de culto e direito de todos os atributos e as garantias e prerrogativas de uma religião. Então, o pastor é considerado o ministro, porque o cristianismo é uma religião, e como ministro ele tem todas as prerrogativas que eu quero compartilhar hoje aqui com vocês algumas, tá bom? Então, o Estado ele não pode intervir, embora no Estado ele é laico, ele não detém uma religião específica, isso não quer dizer que ele está vendado sobre religião, mas sim ele motiva a religião e motiva a fé. O Estado, ele motiva a religião e ele motiva
a fé. Falando sobre igreja, e no propriamente dito sobre igreja evangélica, e o tema hoje é sobre a defesa do Estado para o pastor, né? Então, um termo mais simples, mas o tema do episódio é a tutela jurisdicional do ministro religioso. Então, vamos falar do ministro. O ministro, ele é o pastor. Então, o pastor é aquele que vai nos cultos e ele leva a palavra. O pastor é aquele que ouve as confissões. O pastor é aquele que faz as liturgias, ceia. O pastor é aquele que faz o batismo. O pastor é aquele que apresenta criança. Então, ele precisa estar protegido para exercer livremente esse seu sacerdócio. Ele precisa estar protegido para exercer livremente. Ele não pode estar ministrando e, de repente, alguém interromper o culto. Ele não pode estar ministrando a ceia e alguém adentrar no templo religioso e vilipendiar os utensílios da ceia. Ele não pode. Então, o Estado, ele dá essa proteção ao pastor. Então, se alguém assim o fizer, responde por um crime. De quê? De interrupção e impedimento de culto. Se alguém assim o fizer, quebrar os utensílios da ceia ou quebrar a igreja, ele responde sobre um vilipêndio. Ele responde sobre, criminalmente, vamos Uhum. assim propriamente dito. Então, é uma defesa do Estado para que o pastor ele pregue de uma forma livre. Um tema muito atual, Giovana, é sobre o pastor ele tem a liberdade de pregar sobre o que ele quiser. Então, ele pode pregar. Agora eu respondo de uma forma. Para não haver nenhum nenhuma sanção contra esse ministro e ele está respaldado, ele precisa pregar mediante a sua moralidade. E você lembra qual é a moralidade da religião cristã? É a palavra, é a Bíblia. Então, se o ministro de confissão religiosa, o pastor, ele está ministrando no seu púlpito, na sua igreja, no templo, e ele está respaldado na Bíblia, não há o que temer. Ele pode pregar sobre qualquer assunto, desde que esteja respaldado na Bíblia. Vou dar um exemplo. Sobre a homossexualidade. O pastor ele pode pregar contra a homossexualidade na igreja? Sim. Por quê? Porque a moralidade da religião cristã fala que a Bíblia fala que os afeminados e os sodomitas não herdarão o reino do céu. Então, o pastor ele pode sim no altar ou na rua onde ele estiver ministrar sobre isso, porque a moralidade, a base de fé dele, da religião dele, fala sobre essa temática. Agora, ele pode ministrar em um culto dizendo que os gordinhos eles não herdarão o reino do céu? Ele pode pregar e dizer que alguma raça, os negros, os índios, não herdarão o reino do céu? Se ali tiver um gordinho ou algum desses outros que eu dei o exemplo, e eles se sentirem ofendidos, eles poderão sim procurar o poder judiciário e ingressar com uma ação de injúria, de difamação, um crime contra a honra, porque a honra daquela pessoa foi ofendida, a honra daquela pessoa estava ali exposta. Agora, a coletividade, os membros que ali estão, eles comungam com aquilo que o pastor está falando? Que os gordinhos não herdarão o reino do céu? Não. Então não está na moralidade, que é na palavra, que os negros não herdarão o reino do céu, que os índios não herdarão o reino do céu? Não. Não está na palavra, na moralidade. A comunidade de fé, a congregação, não concorda com aquilo. Então, aquele ministro responderá, sim. Responderá. Agora, que os homossexuais não herdarão o reino do céu. A comunidade concorda com aquilo? Sim, concorda. A moralidade da religião dele concorda com aquilo? A Bíblia? Sim. Existem diversos versículos bíblicos que falam sobre isso? Sim.
Então, aquele ministro, ele tem total liberdade para falar sobre essa temática e sobre esse assunto no seu púlpito. Agora, se alguém estiver ali e procurar o poder judiciário, o ministro deverá procurar um advogado especialista em direito religioso e na defesa, mediante ou na presença do magistrado, o advogado ele vai levantar o princípio da religião cristã, que é moralidade, divindade e culto. A moralidade, a Bíblia, a divindade, o Deus trino, tricotomia, Pai, Filho e Espírito Santo, e o culto. Então ele estava em um culto, exercendo a função sacerdotal, estava adorando a sua divindade, existia toda ali a cultura daquela religião, e estava respaldado na sua moralidade, que é a palavra. Então, o advogado especialista, ele vai levar isso para o magistrado. E, certamente, o magistrado irá absolver aquele ministro de confissão religiosa. Então, olha só, o Estado, a tutela, a proteção, o Estado jurisdicional protegendo o ministro. Então, ele pode ministrar, sim, contra a homossexualidade. Ele pode, sim, ministrar contra uma outra religião, que ele não está ali fazendo um proselitismo de uma forma que está ofendendo, não é um discurso de ódio contra outra religião. Mas ele não pode, é igual um time, para eu falar que eu sou São Paulino e convencer os meus filhos a ser São Paulino, eu tenho que falar bem do meu time e falar mal do Corinthians, falar mal do Palmeiras, falar mal de outro time. Falar mal no sentido, esse é pior. Olha, aqui você vai se dar bem. Agora, na religião é a mesma coisa. O proselitismo, se eu não fizer o proselitismo da minha religião, logo passa para os filhos e logo a minha religião acaba. Então eu tenho que falar bem da minha religião e falar que a outra religião não é tão boa assim. E isso não é um discurso de ódio. Então, o ministro de confissão religiosa, o pastor, ele pode sim falar no púlpito da outra religião, exemplo, aquela religião são demônios. Por quê? Porque a sua moralidade fala sobre isso. Fala sobre anjos caídos, vamos dizer, uma religião espírita, o qual diz que aquele que morreu está se revelando ali, está falando. O pastor ele pode falar que não é a pessoa, porque a Bíblia, a moralidade desse pastor, fala o quê? Que aquele que desce à sepultura, de maneira alguma voltará dela. Então o pastor pode pregar, olha, você que segue a religião tal, que ouve os espíritos mortos, isso é errado. Porque a Bíblia fala que aquele que desce à sepultura, de maneira alguma voltará dela. Então o pastor ele tem essa liberdade. E é muito interessante. Então, esta é a primeira tutela, a primeira defesa. São várias, eu não terei tempo de falar todas, mas quero falar sobre algumas, sobre as principais. A primeira tutela, então, vem a ser o quê? Poder pregar livremente, com base na moralidade. A segunda, a Giovana já levantou ali a temática, e agora eu quero me aprofundar um pouco, é sobre o sigilo ministerial. Existem algumas profissões, como o advogado, o psicólogo, entre outros, que eles possuem o sigilo profissional. O pastor, ele possui o sigilo ministerial. Então, o pastor, quando ele está no seu gabinete, o padre, quando ele está ali ouvindo o fiel, a confissão, etc. Tal, ninguém pode saber. E ninguém precisa saber. Ele está exercendo a sua função sacerdotal. Agora, se um policial ou alguém souber que o pastor detém informações importantes para aquela determinada investigação, aquele assunto, aquela audiência, e intimá-lo, ele é obrigado? Não, ele não é obrigado. Ele não é obrigado, porque o Estado, a lei, protege isso do pastor, protege essa confissão.
protege este direito. Mas existe, como eu disse, Giovana, exceções. Existem duas exceções. E aí, todas as vezes que a lei diz assim, salvo, fala sobre exceção. Então, salvo se o pastor quiser, eu quero falar. É a primeira. E se aquele que confessou autorizar. Então, o pastor não pode falar de maneira alguma? Não, não é assim. Ele pode, salvo se ele quiser, e também se aquele que confessou autorizar. Então tem que ter esses dois requisitos. Agora, se o pastor fala, não, eu quero, e aquele que confessou não autorizar, ele não pode. Agora, se o que confessou fala, eu quero que o pastor seja intimado, e o pastor não quiser, ninguém o obriga. Então, existiu uma determinada situação com o advogado que ele estava ali em audiência e o cliente não estava porque existia um mandado de prisão. E o pastor foi intimado. O juiz olha para o pastor e diz assim, olha, você vai falar o que você sabe, o que aquele rapaz que está sendo processado lhe confessou. E aí o pastor disse o seguinte, eu não posso, porque eu detenho o sigilo ministerial. O juiz diz assim, mas existe uma ressalva. Se o senhor quiser falar, o senhor pode. O advogado já levanta a mão e diz assim, olha, pela ordem, excelência. Mas há um critério. Aquele que confessou tem que dar a anuência para que o pastor fale. E ele não está aqui hoje. E ele não estando aqui hoje, eu o represento. E como representante legal dele, eu não autorizo o pastor testemunhar. O promotor de justiça, sabendo que se o pastor testemunhasse ia ser nulo lá na frente, já levantou a mão e falou, excelência, pela ordem eu abro mão dessa testemunha. Olha que interessante. Nesse caso, o advogado levanta a mão e diz, o meu cliente não está aqui. Então eu não autorizo o pastor testemunhar. Ele pode fazer isso? Pode. Mas o contrário ele não poderia. Ele não, se o juiz olhasse para o advogado e falar, doutor, o doutor é procurador do acusado. O doutor pode autorizar? Você responde por ele para autorizar o ministro a falar? O advogado não pode, porque é uma questão personalíssima. A própria pessoa tem que autorizar o pastor a falar. Então o pastor detém o sigilo ministerial, ninguém o obriga, mas se ele quiser, pode. Mas tem que ter a anuência daquele que confessou. Olha só, isso tudo, Giovana, trata-se sobre a tutela jurisdicional. Isso tudo é o Estado protegendo este ministro de confissão. Quando eu digo que existe o crime de impedimento e interrupção de culto, eu me recordo que um pastor me procurou, que um rapaz, ele teve um problema, saiu da igreja e ele queria fechar a igreja de qualquer jeito. Então ele chegava nos cultos e ele começava a falar que tem que fechar a igreja, tem que abaixar as portas. E nós ingressamos com uma ação. Ele fez a defesa, ele tentou trazer histórias que o pastor não tenha uma dignidade, um caráter, integridade, e ele foi condenado por impedimento, interrupção de culto e cerimônias religiosas. E olha que interessante, nesse caso, entrou a questão de impedimento de cerimônia religiosa, porque quando se fala sobre culto, não fala apenas na igreja. Cerimônia religiosa, sim, fala no templo. Mas quando se fala de culto, pode ser na rua. Se um ministro religioso estiver em uma praça pública pregando e alguém chegar lá e interrompe, ele comete um crime. Se alguém chegar lá e quebra o aparelho de som, interrompe, impede, ele comete um crime. Então, a lei diz o seguinte, interromper ou impedir culto ou cerimônia religiosa. Nesse caso, foi uma cerimônia religiosa, estava dentro do templo. E esse rapaz foi condenado.
Agora, quando um vizinho chama a polícia porque o som da igreja está alto e a polícia militar chega lá, você percebe que a polícia militar não fecha a igreja, não pede para acabar o culto. Porque se assim o fizer, estaria cometendo um crime. Geralmente chama um obreiro ali, conversa, olha, pode abaixar um pouquinho, etc. Tal. Agora, o interessante é que se o agente público ele chega até lá e ele fecha a igreja no meio do culto, ele impede ou ele interrompe a cerimônia religiosa, ele não comete o crime de impedimento e interrupção de culto ou cerimônia religiosa. Se o ministro estiver ministrando em uma praça pública e chega a polícia militar, a GCM, o agente público, e para tudo aquilo ali, ele não comete o crime que uma pessoa comum cometeria de impedimento e interrupção de culto, ou impedimento e interrupção de cerimônia religiosa. O agente público, impelido pela responsabilidade pública, ele responde pelo crime de abuso de autoridade. Então, por isso que quando alguém chama a polícia militar, o agente público, porque está um som excessivo, ele não pode fechar. E se ele fechar a igreja, ele responde um crime de abuso de autoridade. Até mesmo aquela pessoa embriagada que chega no culto e faz a baderna ali no culto, ele pode sim responder por impedimento, interrupção, ele está interrompendo. Então fica muito claro, né? O próprio nome já diz. Impedimento está impedindo que aconteça o culto. Não vai acontecer. Interrupção, o culto está rolando, o bêbado está cantando, gritando, falando palavrão, está xingando o pastor. Eu me lembro um dia, eu nasci no berço evangélico, que eu estava em uma igreja e o pastor pregando e entra um bêbado. E a pessoa embriagada ali, né? Propriamente dito. E no meio da mensagem, o pastor pega um copo de água para beber e o embriagado grita ali: Ô pastor, tá tomando uma pinguinha? E aí alguns jovens ali deram risadas, mas aquilo que ele fez foi um crime tipificado no Código Penal. E estamos falando sobre uma interrupção de uma cerimônia. Mas não é tão comum chamar a polícia, levar à delegacia, etc. tal, porque às vezes não há um conhecimento. Mas se alguém impedir ou interromper a cerimônia, pode ser dada uma voz de prisão, e não é apenas a polícia militar, ou a polícia civil, ou o agente público que dá voz de prisão. A pessoa comum pode dar voz de prisão. Então, alguém que ali está criando provas, pega testemunhas, dá a voz de prisão e leva até a delegacia. E se o delegado não ratificar a prisão daquela pessoa, ele vai responder criminalmente por prevaricação, porque ele não ratificou aquela voz de prisão. Porque, não, deixa o bêbado ir embora. Não, vai preso, porque ele interrompeu o culto, está tipificado no Código Penal. Então, tudo isso vem a ser a tutela, a proteção jurisdicional do Estado com a igreja, com a fé, com o pastor. Agora eu quero falar sobre a última, né? Nosso tema já vai indo embora, nosso tempo. O último assunto, eu quero falar sobre crimes contra a honra religiosa. E o que é a honra? A honra é o bom nome, a honra é aquilo que você demorou para adquirir ao longo do tempo. A honra, nós falamos sobre a boa fama, o bom nome e a nossa moralidade. A Bíblia, ela fala muito sobre o bom nome, bom nome. E, de fato, é melhor ter um bom nome do que muitas riquezas. Então, a Bíblia fala sobre isso, sobre o nome, eu tenho o seu nome na palma das minhas mãos, o nome no livro da vida. Então, o nome, ele é importante perante a moralidade cristã. Então, ter um bom nome perante a nossa fé é importantíssimo. O ministro de confissão, ele tem que ter um bom nome para a credibilidade das suas pregações, ele precisa ter um bom nome para a credibilidade da sua palestra, da sua fé, para que as pessoas consigam confiar nele.
Agora, vem alguém e começa a tirar, difamar, tirar a boa fama. Começa a injuriar, começa a caluniar. Então, estes crimes estão no Código Penal, ali do artigo 139, 140. Então, nós falamos dos crimes contra a honra, a injúria, a calúnia e a difamação. A difamação é tirar a boa fama. A difamação, ela tem que ser em público, em redes sociais, em grupos, e aí vai falar, o pastor é isso. O pastor é sem vergonha, o pastor é mau caráter, o pastor é. Isso é difamação. Agora, quando a injúria é diretamente ofender a sua moral, decoro, diretamente a ele, e aí a pessoa vai dizer, pastor, você é. Você é. Você é. E a calúnia é imputar um crime, falsamente. Então, o pastor roubou a igreja. O pastor pegou o dinheiro da igreja. E aí começar a propagar, tirando o quê? A honra deste ministro. E não só do ministro, mas de qualquer fiel. Dando esse exemplo de qualquer fiel, tem um julgado muito famoso que uma senhora, ela estava em uma assembleia condominial e uma moça ali, naquela discussão na assembleia condominial, trouxe uma temática completamente desproporcional ali para o tema, ofendendo a crença daquela mulher e chamou aquela senhora de crentinha do inferno. Você é uma crentinha do inferno. Então, aquela senhora, ela procura a delegacia, tem o prazo decadencial de 6 meses, a partir do dia do fato. 6 meses, passou 6 meses, não pode mais. E fez ali, então, uma representação. Desta representação, houve-se a persecução penal e aquela mulher que chamou a senhora de crentinha do inferno foi condenada. E ela foi condenada, e é muito famoso este processo, se você procura na internet você encontra, mas ela poderia se retratar, mas não retratou e foi condenada. Mas o interessante é que a crentinha do inferno, o que foi ali? Foi uma calúnia? Não. Você roubou? Não. Você é? Não, então não foi uma difamação. Foi uma injúria. Ela é, melhor dizendo. Ela é para as pessoas? Não. Mas sim foi uma injúria. Você é crentinha do inferno. Então foi uma injúria diretamente a ela. E o que que a lei fala? Você vê lá no artigo 139, vai falando assim, 140 do Código Penal, vai falando o seguinte: ofender diretamente, integridade e tal. Nós falamos na questão subjetiva. E o decoro. Aí fala sobre uma pena de meses de detenção. Falamos ali, salvo engano, de 1 a 3 meses de detenção. Só que aí tem uma qualificadora. Aí a qualificadora vai dizendo o seguinte: se a injúria for por conta da sua crença, nós começamos a falar de reclusão e começa a falar de ano, não mais de meses. Então, olha só, isso tudo é o Estado, a tutela jurisdicional o Estado, a tutela é a proteção, é a proteção do Estado. Para aquele que tem fé, para aquele que tem uma religião, para aquele que crer. E esse caso, a pessoa foi, sim, condenado. Olha que interessante. Então, calúnia. O ministro está roubando, o ministro roubou. Se a pessoa não provar, o ministro pode ingressar, sim, com uma ação. Pode, sim, apresentar uma representação, fazer um boletim de ocorrência e, de preferência, procurar um advogado especialista em direito religioso e direito para a igreja, e este advogado, ele saberá os trâmites legais. Eu tenho um caso, inclusive está no meu livro, estou lançando agora o livro. O tema do livro é o direito religioso criminal e a igreja. Estou lançando este livro agora e eu coloquei este caso no livro, só para nós concluirmos isso.
O que que acontece? Uma pessoa, ela foi alvo de um crime por uma outra pessoa da igreja. Só que esta pessoa foi buscar o exercício arbitrário das próprias razões. Foi buscar por ele mesmo uma vingança. E ela procura o pastor e diz assim: Pastor, você precisa fechar a igreja porque um fiel aí cometeu um crime contra mim. Pastor, não vai fechar a igreja. Precisa de uma investigação, etc. E eu preciso, pastor, que o senhor me dê o paradeiro dessa pessoa. Porque se num prazo de 48 horas o senhor não der o paradeiro dessa pessoa, eu vou começar a ir na internet em um conto de como era uma vez e vou contar algumas situações do senhor. Porque esse pastor era um parente desta pessoa, que foi vitimizada. Essa pessoa, ao invés de procurar o poder judiciário, investigar se de fato ocorreu aquele crime, começou a perseguir esse pastor e foi mesmo para as redes sociais. E começou a dizer que este pastor, ele cometia algo muito grave, que vinha até mesmo contra os princípios de um ministro. Este pastor, ele detém diversas igrejas, é um pastor de diversas igrejas, setorial, então milhares de pessoas tomou conhecimento disso. Ele me contratou como advogado e nós ingressamos com uma ação. A parte contrária fez a defesa, disse que não era aquele pastor que estava falando, era como se fosse um conto. Em primeira instância, fiquei um pouco preocupado porque o promotor fez uma pergunta assim para a parte contrária, dizendo: como você se sentiu quando você foi vítima? Que não era nada a ver do tema. Porque o que ele foi vítima, ele vai ser vítima lá no processo, no que está correndo contra outra pessoa. Mas nesse aqui, ele não é vítima, ele é acusado. E nós fizemos a defesa e ele foi condenado. Ele teve a possibilidade de retratação, porque antes ali da sentença, ele pode se retratar. Ele vai nos mesmos meios que ele ali utilizou para propagar falsamente aquela difamação e se retratar, mas ele não se retratou. Então ele tomou uma condenação, ele recorreu em segunda instância, tomou uma condenação e agora terá sobre os seus ombros uma condenação criminal e uma indenização para pagar para aquele ministro de confissão religiosa. Então é algo muito grave. Agora, para concluir, Giovana, nós vamos concluir juntos, a tutela jurisdicional para o ministro de confissão religiosa. Então nós falamos sobre três: a liberdade sobre pregar, a confissão e também o direito à honra. E tem diversos outros. Se você quer nos acompanhar, você vai nos seguir nos nossos canais, e eu quero que a Giovana fale um pouquinho. Esse foi o primeiro episódio. Nos próximos episódios estaremos eu, a Giovana e algum convidado. Nós vamos compartilhar as nossas redes sociais, né, do nosso programa, do The Just Word, a palavra justa. Você pode compartilhar, você pode nos fazer perguntas, e eu penso que será um momento muito agregador. Então eu concluo aqui esta temática e abro para a Giovana compartilhar com vocês, fazer o convite para nos seguir nas redes sociais, podcast, Instagram, TikTok, YouTuber, e compartilhe com todos aí, Giovana. Certo. Você, como pastor e líder, tem o dever de proteger a sua igreja. E aqui no The Just Word, você consegue proteger a sua igreja, os seus membros e a si mesmo. Então, siga-nos nas redes sociais, deixaremos aqui o nosso Instagram, o nosso TikTok, os nossos meios de plataforma de comunicação. E, novamente, qualquer dúvida que tiver, mande-nos e o doutor responderá com prazer, certo? É isso aí. Então estamos ficando por aqui. Um abraço, muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por estar aqui conosco e em breve voltaremos com mais um episódio. Certo. Até mais. Até mais.